Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas para Ele, bem forte, com muito amor e com muito carinho. Amém? Bom, eu sou a Nilva, trabalho aqui na equipe da comunidade, né, de oração. E nós trabalhamos aqui com a cura interior e com a libertação. Hoje, né, nós vamos passar um dia onde Deus tem preparado para nós libertações profundas, né? Quem veio aqui para receber essa cura e essa libertação no coração, levanta a mão bem alto para me ver. Amém? Você deseja mesmo isso? Você veio buscar isso? Amém, meu irmão. Então nós vamos ver então hoje o que Jesus, né, tem para cada um de nós nessa manhã, né? A cura interior, o tema, né, que o padre pediu para que a gente, né, trabalhasse um pouco com vocês, foi sobre a cura interior na luta contra o demônio. Vejam só, a cura interior, ela é a chave. Ela é a chave para a nossa libertação. Padre Léo, eu não esqueço dele, eu segui muito o Padre Léo, sou apaixonada por ele. E ele dizia uma frase que eu nunca esqueci. Ele dizia assim: a cura interior ela é tão importante na vida de todo ser humano, de todo cristão, que sem a cura interior é muito difícil entrar no céu. Por quê? Porque se o meu coração estiver ferido, eu não consigo amar. E o céu é um lugar de amor, porque lá mora o amor que é Jesus Cristo. Então, sem o amor não se entra no céu, né? Então ele dizia, é muito difícil entrar no céu sem ter um coração curado, né? Nós vamos pegar aí a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, no versículo 21. Capítulo 7, versículo 21. Vejam só, Jesus, esse é Jesus que o Rodrigo disse, né, que hoje o espírito do mundo, ele tem tentado de tudo para poder nos tirar da presença desse Deus que morreu por nós, que se sacrificou por nós. Então hoje o diabo, de uma maneira sorrateira, não é uma maneira clara, ele de todas as maneiras ele tenta nos tirar da presença de Jesus. Aqui, quando nós vamos atender as pessoas, quando nós atendemos os casos, às vezes graves, às vezes casos de pessoas muito doentes, às vezes pessoas que chegam com problemas mentais, às vezes pessoas que chegam com câncer, pessoas que chegam aqui muito doentes, perturbadas, né? Com a família completamente em conflito, que a gente vai atender e às vezes as pessoas mandam para a gente assim: ah, esse caso aqui é um caso pesado demais. E manda para a gente, né? E nós vamos rezar. E a gente vai fazer, né, o processo de cura, acompanha a pessoa e vai rezando com a pessoa. É muito interessante, porque quando a pessoa vai aproximando de Jesus, quando ela vai conhecendo Jesus, quando ela vai sentindo o amor e principalmente quando ela experimenta o amor de Deus, o que acontece? Aquele caso que era um caso terrível, que não tinha jeito, que não tinha solução, a solução ela vem assim de uma maneira muito simples. A pessoa se sente amada e se liberta, né? Então, quando Jesus morreu, quando Jesus veio para cá, Jesus passou aqui nessa terra com uma missão. Jesus veio aqui para fazer algumas coisas, que é o que nós vamos ver aqui na palavra. Aqui na palavra está escrito assim, Lucas capítulo 7, versículo 21. Ora, naquele tempo, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades
de doenças e de espíritos malignos, e dado a vista a muitos cegos. Jesus respondeu: ide, anunciai a João que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho. Então vejam bem, Jesus, quando ele veio aqui para a terra, Jesus passou aqui fazendo bem. Jesus veio aqui para nos libertar de todas as prisões que são causadas pelos nossos pecados. E o que a gente observa com essas pessoas que chegam aqui sofridas, machucadas, doentes? O que a gente observa? Que essas pessoas estão assim porque estão longe de Deus. Então a gente começa a observar que aquela pessoa que estava doente, que não consegue sair de casa, que não consegue, ela não tem uma vida com Jesus. Ela não participa dos sacramentos. Ela não recebe, a comunhão. Ela não se confessa. E muitas vezes a gente escuta essa frase: não precisa de eu ir na igreja não, eu rezo em casa mesmo. Eu rezo lá na minha casa mesmo. E você não vive os sacramentos da igreja que dá vida. Que dá vida. Então Jesus ele veio para poder nos dar a libertação. E outra coisa, a gente percebe que o que o pecado faz conosco? Ele vai gerando em nós descontroles. Eu tenho uma sobrinha que ontem, essa semana, ela estava conversando comigo e tudo ela me pergunta. E a família dela controla muito o celular e só perto da mãe e com a mãe. Então, um dia ela chegou para mim, foi na casa de um parente e falou para mim assim: ô tia, me explica que desenho é esse? Era um desenho oriental onde tinha dois anjos. E no desenho tinha um lado escuro e do outro lado era claro, Então tinha um anjo bom, com cabelo, o olhinho azul, bonzinho, branquinho, e do outro lado tinha um anjo vestido de preto, com chifrinho, do outro lado. E ele cantava, nesse desenho ele cantava, e é um jogo. E aí ele ia cantando, e o anjinho escuro dizia assim: vem para cá, para o lado de fogo. Aqui é muito bom, aqui podemos ser felizes. E o anjinho coisava, e o anjinho do outro lado olhava, escutava, e o coraçãozinho batia, e ele ficava, ele ficou assim, interessado no assunto dos dois. E os dois criaram uma relação. E ele foi falando, e foi falando, e foi chamando isso em música. Foi chamando, até que cantava, subia, e ele dizia assim: o céu também não é tão bom assim. Até que no final o anjo, esse anjinho escuro, fala para ele: vem para o lago de fogo. E o anjinho então pula para o outro lado, com os olhinhos apaixonados, e se transforma em um anjo negro. O que a minha sobrinha olhou para aquilo e falou: tia, o que significa tudo isso? E eu sentei e fui conversar com ela. O que acontece? O inimigo, ele hoje, ele está louco e furioso e quer, nem que seja, ele quer desde o mais inocente. Então ele está usando todas as maneiras para nos afastar de Deus. E ela disse assim para mim: nossa, essa menina que eu fui visitar está tão diferente, tia. Ela não era assim. Ela era doce, carinhosa, brincava. Ela está falando palavrão, está agressiva, me xingou, brigou comigo. Olha para você ver o comportamento da criança. Ou seja, se nós não prestarmos atenção, nós vamos perceber que a nossa família vai caindo. Nós vamos nos contaminando. E só tem um objetivo. O inimigo só tem um objetivo: nos afastar da presença de Deus. Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque Jesus, ele veio curar, ele diz, ele veio curar, as doenças, as enfermidades e nos livrar dos espíritos malignos. E hoje, de uma maneira ainda muito mais
visível, mais forte, né? Então nós precisamos de tomar muito cuidado. Eu queria que você pegasse aí a palavra, descesse lá para o capítulo, ainda no capítulo 7, mas no versículo 36. Vamos prestar atenção para ver o que Jesus, né? Como é a ação de Jesus diante de nós. O inimigo hoje ele tem lançado a nossa vida numa vida de pecado. Nós nos odiamos o tempo todo, né? Nós estamos em conflito o tempo todo com os outros e conosco mesmo. Nós estamos o tempo todo sendo atacados dentro da nossa casa, nas faculdades. Eu rezo muito para os jovens, porque lá só esse mês passado, né? Foram mais de 5 jovens, pais desesperados, que nos procuraram porque os jovens surtaram na faculdade. Por quê? Porque não dá conta. Porque o nosso coração não nasceu para rejeitar a Deus. E quando se rejeita, a nossa mente, a nossa inteligência, ela não dá conta. Ela não dá conta porque ela nasceu para amar, para servir, para estar aos pés de Deus. Então, uma hora ou outra, a nossa mente não vai dar conta. E aí vem, né, toda essa loucura que está acontecendo. Como eu conheço também muitos jovens que estão na faculdade, que rezam, são pessoas de oração e que só suportam porque estão em oração. E esses vão ser os profissionais que controlarão amanhã. Então é necessário ter uma vida de oração para você conseguir, né, fazer que aconteça o projeto de Deus na sua vida e na vida da sociedade, né? Então aqui, o que é que Jesus faz? Vamos ler aqui, né? Qual é a ação de Jesus conosco quando nós pecamos? Talvez você tenha chegado aqui e você tenha dito assim: minha vida está um fracasso. Talvez você tenha chegado aqui e dito assim: será que ainda tem jeito? Mas eu já aprontei tanto, eu caí no meio disso tudo. Será que ainda tem jeito? O que é que Jesus vai agora mostrar para você? Qual é a posição que Ele tem para você? O que é que Jesus quer dizer para você hoje? Como que Ele te trata? Como que Ele recebe o seu pecado? A situação que você viveu. Então vamos ler para poder ver o que Jesus nos diz. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 36. Ele diz assim: um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa, em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. E estando aos seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugou com seus cabelos. Beijava-os e os ungia com perfume. Ao apreciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois ela é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tem uma coisa a te dizer. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe havia devido 500 denários e o outro 50. Não tendo ele com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: ao meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com suas lágrimas, regou os pés e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés.
Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu meus pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco se ama. E disse a ela: perdoados te são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus dirigiu-se à mulher e disse: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavras da salvação. Palmas. Veja bem, vamos olhar aqui a atitude dessa mulher. A primeira coisa, essa mulher, quando ela entrou naquela casa, ela precisou de vencer um obstáculo. Pensa bem, aquela mulher naquela época, ela era mulher, ela era uma pecadora. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia disso. É como você chegar lá na Guaicurus e uma mulher muito conhecida de lá, você pegar ela. É uma pessoa que já está cheia de chagas. Então essa mulher, para ela sair de onde ela estava, entrar dentro da casa de um fariseu, ela teve que estar muito decidida. E o que a gente percebe no meio de tanta dor, de tanta gente que a gente atende? Que a pessoa, para ela conseguir chegar até Jesus, ela tem que dar uma resposta. Ela tem que enfrentar vários obstáculos. Vários obstáculos. Se você não disser: Jesus, eu te quero, e não tiver o movimento de ir, você não vai ser curado. A gente sempre pergunta na cura interior, quando a gente atende, a gente diz assim: você está decidido a permitir que Jesus entre no seu coração e mostre suas feridas? Você tem certeza? Por quê? Porque para que Jesus entre no meu coração, eu tenho que permitir, eu tenho que ter coragem de pegar as minhas feridas, aquilo que é podre em mim, e falar para Ele: está aqui. Senhor, está aqui. Aquela mulher enfrentou, passou todas as pessoas que estavam ali, entrou numa casa que a rejeitava, inclusive pessoas que a usavam. Ela passou no meio deles e o foco dela, o centro dela era Jesus. Ela simplesmente falou: é Ele, e atrás dele não importa o que eu passar, quem está do meu lado, quem vai me criticar, mas eu vou até Ele. Nós precisamos ter essa decisão, tomar essa decisão, né? De sentir que Jesus me chama, que eu quero ir, tomar essa decisão de ir até o Senhor. Mais para frente, outro ponto: sem decisão não se recebe a cura. Aqui nesses encontros, muitas vezes, nós passamos por momentos de oração, de cura. Deus vem, traz a cura, a libertação. Eu volto para minha casa, não foco em Jesus, não tenho, o meu foco em Jesus. Então é necessário eu focar em Jesus. Depois ele diz assim, ela diz assim: estando aos pés, olha só, a mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. Estando aos seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam aos pés do Senhor e enxugava com seus cabelos. Veja bem, outra atitude que precisa haver em nós: humildade. Veja bem, humildade e arrependimento. Aquela mulher não queria mais pecar, por isso ela foi até Jesus. Ela não queria mais pecar, e ela foi atrás dele, se arrependeu e se lançou aos pés de Jesus. E nós muitas vezes queremos solução, mas buscamos solução em todas as coisas, em todos os lugares, menos em Jesus. Menos em Jesus, né? Então nós precisamos pedir a graça do arrependimento do nosso coração. A graça do arrependimento. Temos que ter decisão, humildade e arrependimento para que Deus possa curar o nosso coração.
Aquela mulher ali, ela tinha 7 demônios nela. 7 demônios que controlavam a vida daquela mulher. Por isso não importa o jeito que você está, o jeito que você chegou, o jeito que alguém da sua família esteja, não importa quem é o demônio que está lá, né? Não importa. Jesus, com a atitude daquela mulher de arrependimento, de humildade, de decisão, Jesus botou os 7 demônios para correr sem barulho. Por isso, qual é o meio de eu ser liberto e curado? Abrir o meu coração para Jesus e me lançar aos pés do meu Senhor. E Ele tudo fará. E Ele tudo fará. Eu queria só colocar uma coisa aqui também para vocês. Veja só, eu coloquei aqui. O tema aqui é a importância da cura interior, né? A importância da cura interior na luta contra os demônios. Como que eu faço para que um demônio não me atormente, não chegue até mim, né? Como que eu faço isso? Vivendo como essa mulher, aos pés de Jesus, procurando os sacramentos, vivendo aos pés do Senhor. Você vai fechar. Para ele entrar, ele precisa de achar uma porta. O demônio, ele não mexe com quem está com a porta fechada para ele. Ele só mexe com aquele que abre a porta. Então, se você abrir a porta, ele vai entrar. E às vezes é uma brecha à toa. Às vezes é uma coisa assim que você nem imagina, mas é uma coisa à toa. A primeira ação dele é te fazer desistir, desanimar de rezar. Aí você começa a ficar desanimado, não quero rezar, e aí vai dando cansaço. Nós vivemos isso aqui na comunidade, né? Então você precisa fechar a porta. Como que a gente fecha essa porta para que o inimigo não nos atinja? Primeiro, se unindo a Jesus o tempo todo. Eu não estou dizendo que você tem que rezar o tempo todo, mas se unir a Jesus é ter Ele com você o tempo todo. E essa porta, ela vai ser fechada através do amor de Deus. Você precisa mesmo procurar encontros de cura interior, momentos de oração, mas principalmente você precisa buscar uma união com Jesus na Eucaristia. Meu irmão, cai o mundo, mas a missa você não pode faltar. Meu irmão, cai o mundo, mas a adoração você não pode faltar. Quantas vezes... E o inimigo, ele vai jogando ciladas para você. Arruma um bom emprego, né? Ele arruma uma situação da qual ele tente te tirar. Essa semana uma pessoa ligou para mim e falou assim: eu estou percebendo que eu arrumei um emprego que eu tanto pedi, mas o emprego está me tirando da presença de Deus. Eu falei, quantas vezes, né? O inimigo já me ofereceu várias situações de facilidades de emprego. E eu... em oração, com Nossa Senhora ali, eu rejeitava. Logo depois, a solução daquele problema que eu tinha, Deus dava. Deus dava, sim. Por quê? Deus tem que ser em primeiro lugar. Então, você tem que sentir o amor através da presença de Deus, união com Ele o tempo todo. Você precisa ter uma vida de oração e procurar uma comunidade para você viver a sua fé, né? Isso é muito importante, a vida de fé. Nós vamos rezar aqui um pouquinho. Eu queria, dentro dessa música que esses meninos cantavam, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Quarta-feira agora. Eu visito Jesus todos os dias. Então, assim, eu vou à missa, só mesmo o dia que eu trabalho, às vezes, se eu trabalhar durante o dia, não tem como eu ir à missa, porque é 7 da manhã, 7 da noite. Não tem missa antes nem depois. Mas eu visito Jesus o tempo todo. Eu estou ali conversando, se eu tenho dúvida, se eu vou fazer alguma coisa, tudo eu pergunto para ele. E nessa semana, o padre lá da minha paróquia, né, nos incumbiu de algumas missões com a família, e a gente foi fazer uma adoração. Estava eu, uma irmã que me acompanha, e uma outra que me acompanha. A gente estava na adoração, e nós fizemos uma adoração com Jesus, colocamos Jesus no centro, no altar no centro, e nós ficamos em volta. E começamos a adorá-lo, a amá-lo mesmo. Foi uma noite onde nós dizíamos para ele o quanto nós o amávamos, o quanto nós
Queríamos que Ele ficasse conosco, que fosse o centro da nossa... Não pedimos muita coisa, pedimos, colocamos nossa família, mas focamos no amor a Jesus. Rezamos, e fomos rezando, rezando e rezando. Quando terminou, foi lindo, terminou, nós fomos levar, pegamos o carro e fomos levar, eu, minha filha, né, e uma outra irmã, fomos levar essa menina em casa, levamos. Quando nós levamos ela em casa, estávamos voltando para casa, estávamos na avenida, com 2 pistas. Estava uma pista, e quando a gente começou a andar, quando eu olhei lá na frente, eu vi um carro, uma caminhonete. Quando eu vi a caminhonete, eu senti meu coração batendo, não sei porquê, mas eu olhei e fixei meus olhos na caminhonete. E fui andando, e o carro foi aproximando. Quando a gente foi se aproximando, o carro não saiu. Ele tomou a metade da pista que a gente ia andar. E eu peguei, olhei, e o carro foi se aproximando. Quando eu cheguei, eu falei, vai bater. E ia bater. Foi chegando, meu coração foi apertando. Eu falei assim, não, misericórdia. A minha filha, não sei de onde ela arrumou reflexo, porque tinha um carro aqui, tinha o nosso carro e tinha a caminhonete que tomou a metade da pista. E nós fomos andando, enquanto ela andou, eu falei assim, vai bater. Pus a mão no painel, a minha irmãzinha ali, coitada, começou a passar mal. E nós fomos andando, e eu preparei para bater. Eu falei, vai me quebrar. Ia sair em cima de mim. Vai me quebrar. E eu fui andando, pus a mão no painel e esperei bater. Quando a gente chegou pertinho, eu até fechei o olho para bater, a minha filha fez assim. Não sei como que ela deu conta de fazer aquilo. Ela é motoqueira, na nossa casa todos somos motoqueiros. Ela desviou do carro e enfiou aqui. Não sei como que o outro carro ficou, mas o que aconteceu? Foi milimetricamente o espaço do carro de cá, o nosso entrou na frente e o outro ficou para trás. Eu abri o olho assim, comecei a passar mal, a tremer as pernas, a tremer os braços, ela também começou a passar mal. Eu falei, para filha, para me respirar. Naquele momento, eu me lembrei que eu uso aqui uma correntinha, onde eu tenho a medalha de Nossa Senhora das Graças, aqui, e que eu sempre falo para ela, né, que ela toma conta de mim. E eu tenho aqui atrás uma outra medalha, que é a medalha das 2 cruzes, que alguém da comunidade me deu. E nessa cruz está a oração feita aqui, é desse texto aqui, diz assim, eis que se uniu, aquele que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E eu sempre falo com o Senhor o tempo todo, Senhor, eu me uno a você. Eu sou sua, eu te pertenço, minha vida é sua, minha família é sua. E naquele momento eu fui liberta da morte, naquele momento, de um acidente grave, por causa da fidelidade de Deus. Por causa da oração. Então nós precisamos entender que, se nós não unimos a Jesus Cristo, não tem capeta que pode chegar. Ele tenta, mas ele tem que se abaixar. Ele tem que se dobrar diante do Cristo que eu sirvo, que eu amo e que cuida de mim. Diante dos Deus que eu sirvo, que me ama e que cuida de mim. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Deus, Ele é maior que tudo, me ama e cuida de mim. Para que ter medo de falta de emprego? Para que ter medo de doença? Para que eu tive um câncer de pele que não tem cura. Enquanto eu trabalhava, Deus planejou tudo. Eu trabalhei com os médicos. Ele descobriu um câncer, fez uma cirurgia. Nunca fiz nenhuma quimioterapia, mesmo porque nem quimioterapia mata o câncer que eu tive. Nem quimioterapia. Estou aqui já faz 6 anos que eu fui curada desse câncer por Deus. Sem eu dizer uma palavra, sem eu pedir. É esse Jesus que pode cuidar. Então por que o medo? Então por que o desespero? Né? Por que a depressão? Por quê? Porque eu preciso me alimentar desse Deus todos os dias para que eu seja curado e para que os demônios não tenham poder sobre mim. O padre da nossa paróquia é interessante que ele fala o tempo todo da missa.
A missa é o mais importante. Tudo é pela missa. E o tempo todo ele fala para a gente, a missa é o mais importante. Por quê? E eu digo para a minha família, eu sempre falo, você pode fazer o que você quiser, menos faltar a missa. Se faltar a missa, você vai cair. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar agora essa música. Eu quero que você feche os seus olhos. E não importa o jeito que você está, não importa o que você viveu ou passou, não importa. Eu queria dizer para você também, indicar aqui o livro do Padre Vanilson. Na nossa comunidade, e em todas as comunidades, o diabo age da mesma maneira, provocando em nós, mexendo com as nossas feridas. E na nossa comunidade, nós também precisamos de cura o tempo todo. E Nossa Senhora, nesse livro dele, ele conta que Nossa Senhora, uma das mensagens de Nossa Senhora diz assim: filho, a comunidade de voluntários está sendo agitada para não viver a unidade e se dispersar. Não permanece em oração, fortalecendo esse lugar e combatendo as forças infernais. A comunidade está cega, acha que a culpa é sempre do outro. É uma estratégia de Satanás para que não tenha a força de transformar a realidade, fazer com que as coisas aqui nesse lugar, na gospa, né, que eu estou dizendo, aconteçam com mais rapidez e eficácia. Filhos meus, filhos estão cegos, não estão tendo visão do que acontece. Ainda não conseguiram ter a visão da missão. O meu adversário se esforça para mantê-los presos na cegueira, presos nas misérias uns dos outros. Estão equivocados, falam do meu adversário, mas não conseguem ver o que ele está fazendo. Estão desperdiçando tempo e energia, enquanto os demônios estão livres para frear o andamento das coisas aqui na missão. Estão agitados, ressentidos, dispersos e com o espírito tumultuado com barulho. É exatamente isso que acontece. O inimigo, ele faz bastante barulho, e principalmente com a minha ferida e com a sua ferida. Por isso nós precisamos buscar a cura do nosso coração. Por isso eu quero que você cante essa música, colocando Jesus. Vamos pedir a graça de Jesus ser o centro da nossa vida. Deseje isso. Deseje isso e Ele vai fazer. Você apenas tem que desejar e o Senhor irá fazer. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Vai proclamando a vitória em si. Não abra os olhos, feche os seus olhos, não perca esse momento. Todo teu. Entra dentro da sua alma. O meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da Levante seus braços. vida. Fale para Jesus isso. A razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro. Faça essa aliança com Jesus agora. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor,
da minha vida. Vai fazendo que Jesus entenda isso, dizendo para ele: Senhor, eu te entrego agora a minha vida do jeito que ela está. Talvez, Senhor Jesus, hoje minha vida pareça com a vida de Maria Madalena, toda torta. Mas, Senhor, eu te peço agora, Jesus, venha ser o centro da minha vida e mudar tudo que eu estou vivendo. Eu quero um compromisso com o Senhor hoje. Eu não quero, Senhor, eu não quero permitir que na minha vida outras coisas tomem o seu lugar. Eu quero fazer esse compromisso com o Senhor agora. Por favor, Senhor Jesus, eu só conseguirei isso se o seu Espírito Santo vier sobre mim. Por favor, Senhor, se o Senhor não for o centro da minha vida, o inimigo continuará zombando de mim, brincando comigo, me destruindo. Por favor, Senhor, venha ser o centro da minha vida, Jesus. Venha entrar na minha alma. O Senhor morreu por mim, o Senhor sofreu tantas dores por mim, Jesus. Eu quero invocar, Senhor, a sua dor, o seu sofrimento para a minha salvação, para a salvação da minha alma. E eu quero ser como essa mulher. Eu me arrependo agora, Senhor, de ter colocado tantas coisas em seu lugar. Jesus, muito obrigada por esta oportunidade, Senhor. Me dá força. Eu estou abrindo o meu coração agora. Eu estou abrindo o meu coração para que o Senhor possa entrar. Eu quero ser como Maria Madalena, me derramar aos seus pés. Eu me prostro aos seus pés, te dizendo: fica comigo, meu Senhor. Entra na minha vida. Eu não quero que mais nada, nem marido, nem filho, nem trabalho, nem faculdade, nem dinheiro, nada pode ser mais importante, Jesus, do que você na minha vida. E tudo mais, Senhor, eu sei que o Senhor cuidará. Muito obrigada, Senhor.